incluiu na competência do Conselho a partir do momento que regulamentou tão somente o curso de preparação à carreira. Né? A lei diz que para a confirmação é necessário o comparecimento, a frequência, não lembro exatamente qual o termo, no curso de preparação à carreira. O que nós tínhamos antes? O ato 33, foi um ato editado pela Elaine, que falava tão somente que o aproveitamento no curso de preparação se dava de acordo com a frequência. Mais de 90% ótimo, de 75% a 90% bom e menos de 75% insuficiente. Era isso. Chega o certificado aqui no Conselho e o Conselho é que vai se manifestar sobre a confirmação ou não. Ok? Então, a competência da escola diz respeito tão somente à questão do aproveitamento no curso de preparação. E esse ato ele trata tão somente do curso de preparação. O que nós fizemos foi estabelecer alguns eixos, né, no curso de preparação, até para firmar algumas ideias dessa gestão, que vem sendo discutidas aqui ao longo, desde o início da gestão, né, com a questão da formação continuada e a questão do projeto de prática há pelo menos um ano, né, que a gente traz ao Conselho essa ideia. Acho que eu vim aqui ao Conselho pelo menos umas 2 vezes, travar essa discussão com o Conselho. Então, assim, parece que é algo que pegou de surpresa, mas na verdade a gente vem amadurecendo essa ideia há mais de um ano. Né? Então, não foi algo que surgiu na minha cabeça semana passada, que eu escrevi, editei o ato e as pessoas foram pegas de surpresa, muito pelo contrário. A gente amadureceu isso em conversas com a ouvidoria, em conversas com a própria corregedoria, conversas com vários defensores, algumas conversas com esse conselho. Me lembro também no ano passado de esse assunto ter voltado a esse conselho numa oportunidade em que eu não estava aqui, eu fiquei sabendo pelo relato, mandei um e-mail a todos os conselheiros falando: conselheiros, ainda existem dúvidas, estou à disposição, vocês querem que eu vá ao conselho? Vocês querem fazer uma reunião só com isso? Vocês querem fazer... E assim, não houve nenhuma manifestação, nenhum conselheiro me deu retorno, então nós estamos caminhando com a ideia. Várias sugestões foram apontadas pelos próprios defensores, né, do 5º concurso, e nós acolhemos a maioria delas. Então, dá mais um tempo, não vamos fazer agora, vamos fazer um pouco mais tarde, que a gente já vai ter uma experiência, né, do que é a defensoria. A gente acabou de tomar posse agora, se a gente for fazer um projeto agora, a gente não vai ter essa compreensão do que é a defensoria. Bom, um ano inteiro se passou. Vamos fazer em duplas ou em trios, era alguma coisa também que a gente tinha alguma resistência, até para que a gente pudesse avaliar melhor o trabalho de cada um. Nós acabamos flexibilizando nisso. Escolha de temas, enfim, acho que a gente flexibilizou e compreendeu que esse é um projeto piloto, né? Que a gente, enfim, está sendo implementado a título de uma ideia, né, que vem sendo amadurecida. Então era importante flexibilizar em alguns pontos. Flexibilizamos até no próprio peso que isso tem dentro do curso de preparação, né? Porque a ideia inicial é que ele tivesse um peso maior, mas, enfim, também amadurecemos essa ideia de que o projeto, por ser piloto, ele tinha que ter um peso relativo. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o ato 43, acho, enfim, o ato que foi publicado na semana passada. O curso está dividido em 3 eixos. Primeiro eixo, as 3 primeiras semanas, que são palestras. Esse eixo ele tem o aproveitamento com uma presença, mais de 75%, a pessoa tem o certificado de satisfatório, menos insatisfatório. Nada mudou em relação ao que já estava combinado. Segundo eixo é o curso é a formação continuada, ao longo dos 3 anos, essas palestras, esses encontros, mensais no primeiro ano, bimestrais no segundo ano, trimestrais no terceiro ano. Também vai ter o seu aproveitamento com base na frequência, mais de 75% satisfatório, menos insatisfatório. Nada mudou. Projeto de prática, que é algo que vem sendo conversado, discutido e tal, também vai ter a sua avaliação, que vai ser feita a partir de um relatório.
verificando o quê? Se a pessoa conseguiu implementar. Não, verificando se a pessoa cumpriu o cronograma, se a pessoa se esforçou para... Pode ser que ela não tenha conseguido, né, o objetivo final dela, que ela imaginou inicialmente, ela não tenha conseguido implementar por razões alheias à vontade dela. Isso também vai ser levado em consideração. Ela não vai ficar com uma nota insatisfatória porque ela deixou de conseguir a implementação, se ela se esforçou para isso, enfim. Esse trabalho todo vai ser analisado e a escola também vai fornecer um conceito satisfatório e insatisfatório com base no trabalho realizado pelo defensor. O que ele precisa para ter o certificado que vai ser encaminhado a este conselho, dizendo o aproveitamento foi satisfatório, de 2 satisfatórios. É isso que diz o ato. Isso significa o quê? Que o peso do projeto está bastante relativizado. É opcional? Não, ele faz parte de um projeto global de curso de formação, que é formado por 3 eixos. Então, ele não é opcional. Mas se ele não fizer o projeto, se ele não tiver uma nota satisfatória, nada mudou. Ele tendo a frequência no curso mais de 75%, ele vai ser emitido um certificado que vai ser entregue a este conselho dizendo a pessoa participou do curso e teve o aproveitamento satisfatório. Então, eu não sei, estou ouvindo várias coisas, até na lista de e-mails e tal. Talvez, não sei se as pessoas não compreenderam ou não leram o ato. Não se trata de trabalho voluntário, não se trata de trabalho forçado, escravo, sei lá. É algo que tem a ver, fundamentalmente, isso está no projeto também, naquele projeto que eu distribuí a vocês. O projeto tem que estar vinculado às atribuições funcionais do defensor, tem que estar vinculado a alguma meta estabelecida em conferência. Então, né, tem que ter a ver com o trabalho do defensor, não é algo... Né? E por que isso? Justamente porque a gente constatou lá no início, quando a gente começou essas discussões, que era importante, que se a gente prezava que o defensor não ficasse só dentro do seu gabinete, despachando processo, se a gente, que era importante a gente estimular o defensor a ir para a comunidade, estimular esses projetos que hoje, na verdade, poucos, né, conseguem fazer, de educação em direitos, que a escola deveria, né, estimular isso de alguma forma, né? A própria Márcia chegou a falar algumas vezes para mim que em correição, né, ela chegava a perguntar de projetos de educação em direitos e tal, e que poucos, né, conseguiam se envolver nesses projetos. Então é uma forma da escola estimular isso, para que isso não vire letra morta também na nossa lei. Quem consegue faz, quem não consegue não faz. Então, desde o início, a escola estimular isso. Agora, gente, pelo amor de Deus, não é para ninguém deixar de ser confirmado na carreira, né, porque a escola está exigindo um trabalho obrigatório, enfim, a ideia realmente não é essa. Então, enfim. Estou satisfeito. Eu não discordo da tentativa da inclusão da prática, concordo. Eu só acho que a forma deveria ter sido mediante proposta de federação. Discordo respeitosamente. Também a omissão desse conselho relativamente ao que existiu até agora, porque o conselho nunca regulamentou esse tipo de avaliação, né? Talvez a gente tenha alguns problemas no momento de avaliação desses relatórios, principalmente se eles vierem insatisfatórios, né? Mas eu ainda, eu falei, eu discordo contra a forma, né? Eu acho que deveria ter sido vindo como proposta de deliberação. Mas obrigado pelos esclarecimentos. Queria primeiro parabenizar a Cristina pela apresentação, pela demonstração das atividades realizadas, né, e pelo crescimento que tem tido a escola aí durante esse período, de crescimento de pessoal e de estrutura na estrutura da EDEB. Mas eu queria até abordar, isso foi colocado aqui, em relação mesmo ao projeto
social. E assim, de forma muito tranquila, minha ideia é debater o projeto em si, não é criar nenhuma divergência de políticas grandes por causa disso, é o projeto em si e como isso é recebido, encarado principalmente por defensores que estão em estágio probatórios e aí no início da carreira. Eu vim assim, já comentando aqui no Conselho, a gente acho que teve 2 discussões sobre isso, uma que você não estava presente, que teve uma discussão aqui mais ampla, e o Conselho caminhava sem pontuar, sem firmar a posição, mas vários conselheiros sinalizando da dificuldade disso ser apreciado e ser considerado para fins de confirmação na carreira. Depois, recentemente, acho que faz 2 semanas, eu fiz uma manifestação nesse sentido e falei que pessoalmente era contrário à consideração disso para a confirmação na carreira. E aí até você colocou de que quando você viesse aqui apresentar esse trabalho da IDEP, isso seria discutido novamente com o Conselho. Eu também confesso que estava esperando também esse diálogo, essa vinda sua no Conselho para debater essa questão, e daí o ato foi publicado nessa quinta-feira. Então, assim, o que eu tenho a colocar, da outra vez, quando a gente teve uma discussão mais aprofundada, eu coloquei alguns pontos que eu pessoalmente sou contrário no projeto, mas eu acho que não vale tanto a pena a gente ficar aqui aprofundando, até porque eu acho que estaria muita coisa aí dentro da autonomia da escola e que deve ser respeitado. Mas fiz críticas pontuais, principalmente, e o que me incomoda bastante nisso é a implementação do projeto. Eu acho que apresentar o projeto é uma coisa, implementar, eu acho que pelo que eu li do ato, vai acabar ficando talvez algo bastante descoordenado, com defensores de áreas diferentes, atuando, por exemplo, defensores da infância fazendo visitas em determinado estabelecimento e outros fazendo outro, cada um abordando, fazendo palestra de uma forma, quando eu acho que isso seria muito mais proveitoso se várias ideias de projetos sociais fossem encaminhadas para os órgãos de execução, como a IDEP, os núcleos especializados, e daí sim aprofundar uma forma de execução desse projeto. E além disso, eu vejo também a dificuldade na própria implementação, porque eu acho que no mínimo vários projetos aqui vão exigir verbas para a própria impressão de cartazes. Eu acho realmente que vai ficar de uma forma descoordenada e até inviabilizado por questões de verbas mesmo. Não sei como que isso vai funcionar, cada defensor vai pedir essa verba, vai pedir para quem, deve vai dar essa verba, não vai. Mas eu acho que isso está dentro aí da autonomia da escola. Mas o que traz mesmo minha fala era esse pedido de diálogo que eu vinha pedindo anteriormente, principalmente para a gente encarar a questão da confirmação da carreira, porque aí já entra na seara, concordo com o Luciano, acho que entra na seara do Conselho, os estágios probatórios vão chegar aqui para o Conselho vai ter que se manifestar. E da forma como está, apesar do peso do projeto social não ter esse peso todo, porque também será considerada a participação no curso inicial e depois a participação no curso durante todos os 3 anos, a forma como vai ser feita a avaliação é satisfatória e insatisfatória. Então, realmente, o Conselho vai ser pego aqui numa situação muito complicada se alguém chegar com insatisfatório, já que a Lei 988, ela prevê como um dos critérios de confirmação na carreira a participação satisfatória no curso de preparação. Só uma pergunta, mas qual a hipótese da pessoa chegar aqui com um insatisfatório? Não sei, vai depender da escola. Então, a única hipótese é ela não ter frequentado as palestras ou nas 3 semanas ou durante o curso de formação continuada. Essa é a única hipótese, porque são 3 eixos o curso. Sim, não, entendi. Né? Então, a única hipótese da pessoa chegar aqui com um certificado insatisfatório é ela não ter frequentado menos de 75%, né? Ou as 3 primeiras semanas, ou todos esses encontros que estão sendo feitos. Essa é a única hipótese. Ou seja, em relação ao que estava estabelecido anteriormente, não há nenhuma mudança. Porque anteriormente também, se a pessoa não frequentasse o curso, as palestras, se frequentasse com uma frequência inferior a 75%, também o certificado estaria insatisfatório. Mas se ela terminar de apresentar o projeto? Ela vai ter, então, mas é isso que diz o ato. Se ela estiver satisfatória em 2 eixos, o certificado virá como satisfatório. Para ela ter um certificado de satisfatório, por isso que o peso está absolutamente relativizado. Se ela não fizer o projeto e tiver uma presença de 75% ou mais
nos 2 outros eixos, o certificado virá como satisfatório. Mas ele tem um peso na avaliação do defensor. De certa forma, ele tem. O peso é esse. São 3 eixos. Se a pessoa falar, olha, eu não vou... vou faltar as 3 semanas iniciais do curso. Vou ficar com um 0 de presença. Só que eu vou ter mais de 75% em todos os encontros mensais e bimestrais e tal, e vou fazer o projeto. Ele vai ter 2 satisfatórios. Você vai chegar aqui com 2 satisfatórios. Então não é levado em consideração para a confirmação na carreira, é isso? Ou não é levado dentro do exemplo que você está colocando? Isso que eu quero entender. Não. O que nós estamos colocando são pesos iguais para 3 eixos. O curso, Então, o curso é constituído de 3 eixos. Eixo 1, eixo 2, eixo 3. Eu vou dar conceitos para os 3 eixos. Para apresentar o certificado final ao conselho, que eu vou dizer, ele participou do primeiro eixo, do segundo eixo, do terceiro eixo, e o resultado final dessa avaliação foi considerado satisfatório o aproveitamento. Mônica, me corrija se eu estiver errado, se você quiser. Se a pessoa não fizer o projeto, e se ela tiver 75% de presença no primeiro eixo, no segundo eixo, o certificado que a escola vai emitir é satisfatório. É isso que diz o ato. Então o projeto é facultativo. Então é facultativo. Gente, vocês vão falar que o projeto é facultativo? Se o colega garantir que ele vai ter presença. Então, eu posso falar que a presença dele no curso também no primeiro eixo é facultativa. Eu posso falar também que se ele fizer as 3 semanas e não aparecer em mais nenhum encontro durante os encontros mensais, também o segundo eixo é facultativo. Eu não quero usar a palavra facultativa porque tudo isso faz parte do projeto que a escola está apresentando. Facultativo porque assim, se ele já tem que ter hoje 75% de presença para ser confirmado na carreira, para ter um certificado satisfatório para ter um estágio probatório, então se ele já tiver os 75%, ele se ele tiver 75% nas 3 primeiras semanas e 75% nos encontros, que a gente está chamando de formação continuada, sim, ele já vai estar garantido o certificado de satisfatório. Se ele faltar as 3 primeiras semanas... Então, mas do ponto de vista prático, Cristina, o projeto acaba sendo facultativo. Assim como as 3 primeiras semanas são facultativas, então também. Então, ele assim pode, como qualquer dos eixos é facultativo. Então ele pode faltar uma das questão de palestras e fazer o projeto. Pode. Essa é a ideia. Ele pode faltar de todos os encontros do primeiro eixo e apresentar o projeto. Pode, a ideia é essa, são 3 pesos. Nesse caso, vamos supor que tem um defensor que efetivamente falta em um dos 2 outros eixos e apresente o projeto. Qual vai ser o critério, eu confesso que não li o ato inteiro, mas qual será o critério para que aquele projeto implementado da forma como o defensor conseguiu seja considerado satisfatório? Então, aqui. Vai ter só retomando uma questão que tem a ver que o Renasco colocou, questão de ficar das ações ficarem descoordenadas e tal, foi algo que a gente pensou bastante também. Falando, não adianta a gente aqui querer inventar a roda, os defensores vão apresentar projetos e de repente começar a dar cabeçada, alguém apresenta um projeto da infância e o núcleo da infância está trabalhando exatamente no sentido oposto do que o projeto... Então, justamente por isso é que todos os projetos vão ser, de acordo com os temas, vão ser apresentados aos núcleos. A gente fez reunião com os núcleos sobre isso, para que os núcleos façam uma primeira avaliação. Não, olha, isso daqui a gente está trabalhando no sentido oposto. Então, vamos lá, vamos conversar com o defensor. Vamos adaptar seu projeto, para ter uma sintonia, né, do trabalho desenvolvido naquela área. Eu acho que ninguém melhor do que os próprios núcleos para tentar dar essa coordenada nas ideias dos projetos. Então, os projetos vão passar pelos núcleos, depois só que eles vão começar a ser executados, desenvolvidos, né? Aí, voltando, esqueci a minha o que eu ia falar. pergunta, porque eu quero saber os critérios. Os critérios estão aqui no ato. É que tem pessoas inscritas na frente. A Márcia, o Bessa. Tudo bem, então. Pode escrever. Era só aqui uma parte que ela estava respondendo questões. Posso só responder que tá na...
Renato, que acabou? Não, precisava finalizar. Ok. Acho que a Cristina... Não, então não sei se... Ela está aguardando a sua indagação, Bernardo. Não, eu não sei se o Luiz... Na verdade, a pergunta do Luiz. Os relatórios serão analisados pelos orientadores que emitirão parecer sobre os aspectos da pertinência com as atribuições institucionais, do empenho e dedicação para o alcance dos objetivos propostos e do cumprimento do cronograma apresentado. Então, a gente nem colocou o atingimento do resultado final, porque pode ser que esse resultado final não seja atingido por razões alheias à vontade do defensor. Mas se ele demonstrar que ele se empenhou, que cumpriu o cronograma, tudo isso vai vir num relatório, e com base nisso é que a escola vai dizer se foi satisfatório ou não. A ideia é essa. Não, só para finalizar, aí a outra questão era justamente em relação ao cronograma. Eu sei que isso foi conversado com os defensores aí em estágio probatório, que eles sabiam, mas assim, eu mesmo confesso que daquela última discussão que teve no conselho para agora, né, as coisas aconteceram mais ou menos, talvez de repente, assim, talvez essa publicidade. O que eu não entendi é se esse ato que foi publicado na quinta-feira, ele está regulamentando ou ele já dá o início para os 15 dias de apresentação. Porque se já estiver dando início, o que eu ia pedir, assim, até em relação a toda a circunstância, tudo que está acontecendo, também conversei com alguns defensores do quinto, não conversei com muitos, mas conversei com alguns, muitos nem começaram, eles vão ter uma semana, então, eventualmente a reflexão de pelo menos uma prorrogação desse prazo, ou mesmo a suspensão do ato, para que isso possa ser pensado. Eu acho que muita gente vai pensar alguma coisa esse final de semana para apresentar o PDF na sexta-feira. Realmente não sei qual que vai ser a qualidade. Não, então, acho que assim, a ideia é que a gente abriu, inclusive, no próprio curso de formação, vários espaços, né, para tirar dúvida. Várias vezes a gente colocou até no folder, espaço para discutir projeto de prática, onde eles tiveram essa possibilidade de discutir, mas como é que eu faço? Então, assim, eles estão ou deveriam estar amadurecendo, pelo menos a ideia do que fazer, há pelo menos um ano, como eu disse. O ato, ele regulamenta o curso de formação, ele não estabelece prazos para nada. A partir desse ato, a gente mandou um e-mail para eles, estabelecendo um cronograma e dando 10 dias para eles apresentarem um documento de no máximo 5 páginas, né, para descrever o projeto. O que é isso? Não é uma monografia, não é um trabalho de conclusão de curso, não é nada. É colocar título do projeto, a área que o projeto vai ser desenvolvida, o que vai ser. Então vai ser um projeto de educação em direitos, qual é o problema que eu detectei na comunidade, já detectei que as mulheres vêm sendo vítimas de violência e o meu projeto vai ser proferir palestras de educação em direito nessa área, na comunidade e tal. Então, pode ser uma folha. O que a gente quer é algo que concretize o que a pessoa vai fazer. A partir desse documento, isso é que vai ser verificado pela escola, depois conversado com os núcleos para ver a pertinência, com as atribuições, enfim. E a partir daí é que eles vão começar a ter o sinal verde para desenvolver. A escola tem que dar esse certificado para o conselho até 6 meses antes da confirmação. E a gente gostaria de garantir para eles, até porque a gente sabe que são muitas as atribuições, que estão todos assoberbados de processo. A gente gostaria, desde o início a gente está falando, a gente gostaria de garantir um prazo de pelo menos 1 ano para que eles desenvolvessem isso, e esse projeto, por mais simples que o projeto seja, né? A gente também tem falado isso. Pensem num projeto que não seja mirabolante, né? Pensem num projeto simples, é possível. A gente tem vários exemplos na instituição de defensores que têm desenvolvido projetos bastante simples, né? E com um resultado muito interessantes. Então, a ideia não é uma monografia, a ideia é de um documento bastante simples, né, que eles apresentem até o dia 14, até sexta-feira da semana que vem, só colocando as ideias do que eles vão fazer, apontando, pode ser em uma folha, né, não é um trabalho, isso não vai ser avaliado, né, é para a gente começar a saber o que eles vão fazer, para apresentar isso para os núcleos, para ver essa avaliação inicial, para ver se é isso mesmo, para depois
corrigir algum rumo se for necessário. Então, talvez, e assim, eu também recebi pelo menos uns 30, 40 e-mails pedindo para mudar de tema, para aumentar o prazo, e a gente tem resolvido isso pontualmente, né? A pessoa entrou de férias, deu os prazos, ela vai estar de férias justamente nesse período. A gente concedeu mais 5 dias. Só que se a gente conceder aumentar o prazo para todo mundo, eles vão ter um prazo menor para executar o projeto. Isso vai acabar prejudicando também. Então, talvez esse seja o momento de apresentar um documento muito simples e, a partir daí, ir corrigindo os rumos se for necessário. Muita gente já tem o projeto na cabeça, acho que todos deveriam ter, mas se não tem, podem pensar e podem corrigir mais para frente se houver essa necessidade também. Então, acho que é uma coisa muito simples que a gente está pedindo agora, em 10 dias, né? É um documento identificando qual vai ser o projeto. Só isso. Márcia? Bom dia. Cristina, eu quero dizer que o retorno que eu tive dos servidores da corregedoria que participaram do curso de Libras foi muito positivo. Como todos sabem, a corregedoria presta atendimento também a quem nos procura e entendemos que seria muito importante que funcionários que fazem esse atendimento ao público participassem desse curso e os dois ficaram impressionados com a qualidade e disseram que conseguiram absorver muita informação do que foi passado. Então, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-la pela iniciativa. Gostaria também de informar que há cerca de um mês, mais ou menos, eu e o Aloysio comparecemos a uma solenidade onde se encontrava o diretor da escola do Ministério Público. E ele, quando soube que nós éramos defensores, veio conversar conosco, muito interessado em como era o curso de formação da Defensoria Pública. E, logicamente, nós demos uma explicação bastante superficial, mas demos as linhas mestras, inclusive fazendo comentários a respeito desse método inaugurado nessa gestão. E para nossa surpresa, ele se demonstrou muito interessado em saber disso. Parece que é um procurador de justiça que pretende dar um novo formato ao curso dado lá na escola e até nos pediu o seu contato, enfim, foi passado para ele. Então, parece que é uma atividade que pode dar bons resultados. E tive a impressão também aqui que ninguém discorda da utilidade e pertinência desse curso, né? Parece que todos estão aqui mais preocupados como foi feito ou como está sendo feito. Acredito que no mérito ninguém discorde disso aqui. Assim, fazendo uma breve e repetida leitura do artigo 58, inciso 12, da Lei 988, diz que a competência da EDEP é promover o curso de preparação à carreira destinado aos defensores públicos em estágio probatório. C6. Acompanhar e avaliar a qualidade das atividades executadas pelos defensores públicos em estágio probatório, enviando relatórios individuais ao Conselho Superior. Também entendo que nenhum dos conselheiros discorda que esse acompanhamento e avaliação não é o acompanhamento, avaliação e fiscalização feito pela corregedoria. Portanto, entendo que o acompanhamento e a avaliação sejam das atividades executadas
em decorrência dos programas editados pela EDEP. Estágio probatório, como o próprio sistema jurídico constitucional, né, que estabelece os 3 anos de período de prova, logicamente já contém em si a ideia de continuidade. Então, eu particularmente entendo que essa inovação da escola atende a esse critério constitucional, porque é uma avaliação continuada, não é um curso dado em 1, 2 meses e acabou, agora é problema da corregedoria. Então, eu acho que atende a essa exigência, né, do Constituinte aí, de 88, e entendo que é mesmo da alçada da EDEP, apesar de ter entendido que nem todos aqui concordam com isso. Quanto à corregedoria, você mencionou que, logicamente, está sempre em contato com a escola. Eu lembro que a corregedoria, sim, se preocupa com o envolvimento dos colegas nessas atividades, mesmo porque, só um momentinho, o artigo 171 da Lei 988, ao definir as atribuições da corregedoria em correições ordinárias, ordinária, estabelece que a correção ordinária será efetuada pelo corregedor geral ou corregedor auxiliar por ele indicado, em data previamente divulgada. Parágrafo 1º. A correção ordinária destinar-se-á a verificar a regularidade e eficiência do serviço, a pontualidade dos defensores no exercício das funções, o cumprimento das obrigações legais, bem como sua participação nas atividades institucionais. Então, até com fundamento nesse parágrafo primeiro, eu procuro conhecer as atividades que o defensor ou aquela unidade está tendo com a comunidade local, com as lideranças locais, porque entendo que faz parte da atribuição do defensor público também essa atividade. Então, eu acho que estamos falando aí no mesmo idioma, né, na mesma língua, e sei que isso pode causar uma certa ansiedade nos colegas, mesmo porque foi o primeiro curso nesse formato, em toda a existência, todos os longos anos de existência da Defensoria no Estado de São Paulo. E isso, por ser uma novidade, uma inovação, pode mesmo causar uma ansiedade nos colegas. Resumindo, entendo que o modelo é bom, talvez necessite uma sintonia fina aqui e ali, mas eu acho que é dessa forma que nós podemos evoluir num sentido melhor. Obrigada. Rafael Bessa. Bom dia a todos. Queria agradecer a Cristina por trazer aqui no Conselho a prestação de contas da EDEP. Parabenizar também pelo aumento da estrutura que a escola teve, dos avanços que nós tivemos ao longo desses 2 anos. E sobre o projeto também, eu concordo com o conselheiro Luciane, com o Rafael, de que a gente deveria debater isso no âmbito do conselho, principalmente para que o próprio defensor ele tenha uma segurança jurídica no seu estágio probatório. Por exemplo, o conselho ele pode entender que se ele não tiver frequência nesse primeiro módulo que vocês estão dividindo, ele pode ter um aproveitamento insatisfatório. Porque até hoje o conselho, o aproveitamento era sinônimo de frequência no curso promovido pela EDEP. E sobre o pedido de prorrogação que o Rafael Bernasco fez, até acho que a escola deveria repensar,
Porque muitos defensores novos, eles estão angustiados porque o cenário que se avizinha hoje na instituição é de grandes remoções. Talvez 70% dos defensores novos irão se inscrever no próximo concurso de remoção, porque o Conselho irá discutir os 90 cargos em breve. E aí, a angústia deles é justamente essa. Eu vou apresentar um projeto agora, mas eu não sei se eu vou ficar aqui, né, nessa unidade. Como é que eu vou implementar isso depois? Eu vou trocar? Eu posso mudar? Não posso? Acho que pode ser que cerca de 30 defensores hoje do quinto concurso estejam na condição de itinerantes. E que é complicado de você, ainda mais complicado para desenvolver um projeto como esse. Então, acho que talvez a questão do prazo aí, nesse momento, deveria ser pensada pela escola, até pensando justamente nessas grandes remoções que a gente vai ter dentro da instituição. Gente, posso responder? A gente, na verdade, considerou isso, por mais de uma vez eu discuti isso com a Mônica, e o que a gente chegou à conclusão que seria melhor já dar início agora e tentar resolver esses casos de remoção pontualmente, do que ficar mais um tempo esperando. Como eu disse, eles vão ter uma diminuição no prazo de execução. Então, repito, todas as solicitações que nos chegaram no sentido de aumentar o prazo, de mudar o projeto, mudar o orientador, mudar a área, a gente está avaliando pontualmente, né? Então, a gente compreende a angústia. Talvez, exatamente por ser um projeto novo, isso nunca foi feito antes, talvez até por eles supervalorizarem o que a escola está pedindo. Então, nesse primeiro momento, como eu falei, a escola está pedindo um documento simples. Talvez muitos estejam imaginando, não, vou ter que fazer uma coisa bem fundamentada, porque a partir daí vai iniciar a minha avaliação, né? Eu, a Mônica, em todas as oportunidades que a gente tem tido, tentado desmistificar um pouco essa questão, né, do projeto. Gente, é uma coisa simples, tanto esse primeiro documento quanto o próprio projeto. A ideia é uma só, né? A ideia é estimular o defensor a ter contato com a comunidade, a ter contato com as lideranças e a fazer alguma coisa prática. Não é nada mirabolante, tanto é que a gente coloca a questão das diárias. Não vão ser pagas diárias. Por quê? Porque ele não vai começar o projeto aqui, não vai desenvolver o projeto numa cidade que não é a dele. Se houver a remoção, evidentemente esse projeto vai ter que ser readequado. Justamente porque, óbvio, o defensor se removeu para Araçatuba, não vai ficar vindo para cá, é impossível, é inviável, não é essa a ideia. A ideia é que seja algo simples, próximo à sua comunidade, que ele possa desenvolver sem prejuízo das suas atribuições. Então, eu acho também, a gente compreende a angústia, né? A gente está colhendo esses defensores e tentando esclarecer isso, e tentar tirar um pouco, né, dessa mística toda que se formou em torno disso, tentando simplificar, né? E aí, caso a caso, a gente está resolvendo. A gente tinha falado uma outra coisa no início. O que é? Referente à segurança jurídica. Tá. Do que o Conselho poderia reavaliar e tal. Eu acho, sinceramente, Rafael, que até agora o Conselho levou em conta o certificado trazido pela escola, se era satisfatório ou insatisfatório. Eu acho que o Conselho não vai mudar não sei nem vocês que vão avaliar esse certificado, a composição do Conselho provavelmente vai mudar, vai ser outro diretor também, mas a ideia é a mesma, é que a escola certifique, né, agora com base em critério, em pesos e tal diferente, mas que apresente ao Conselho o mesmo certificado que era apresentado anteriormente. E eu acho difícil o Conselho tentar desconsiderar um certificado que vai ser emitido pelo diretor da escola, falando, não, mas ele apresentou o projeto ou não apresentou? Não interessa, a escola, dentro da sua competência, está dizendo, dentro do que nós estabelecemos, é satisfatório, ele cumpriu o requisito legal do curso de formação. Então também eu acho que não tem muito mistério nisso. O Conselho não
vai perguntar, mas ele cumpriu os 3 eixos? Isso está dentro da competência da escola, fazer essa avaliação. E se a escola está dizendo que foi satisfatório, como vinha dizendo, eu acho que isso não vai mudar. Por que o conselho porque, assim, questionaria... É estranho, assim, se é um curso de formação, e aí envolve questões de capacitação do próprio defensor que está ingressando na instituição, ele faltar de todas as aulas, todos os cursos da IDEP de um único módulo, entendeu? O que era relevante para o conselho na análise do estágio probatório, porque faz parte da formação do defensor, em um determinado módulo passa a ser irrelevante. Então, essa discussão que a gente deveria travar. Então, por outro lado, eu também acho que o simples fato de ele ter presença, e aí a presença a gente sabe que pode ser uma presença física, né, que a pessoa não está envolvida, ou uma presença que a pessoa até assina a lista, e eu não sei também até que ponto isso é... Você entendeu? Não, mas eu acho que a gente deveria aprimorar isso, entendeu? Mas essa, acho que a ideia é que a discussão... O que a gente gostaria, desde o início, é de dar um passo adiante justamente na questão da presença. Ele tem presença, mas 75%, ele... É só isso o curso de preparação à carreira? Eu também acho que isso é um critério que não mede o aproveitamento, né? Por isso que a gente decidiu mesclar. Enfim. Só mais uma questão. Cristina, sobre aqui o programa ProLivre, nós tivemos vários indeferimentos feitos pela escola. Eu queria saber se a escola, no âmbito lá do conselho da IDEP, discutiu e reavaliou essa questão, como é que está o andamento. Vai ter reunião do conselho da IDEP na segunda-feira. A gente vai colocar isso para discussão, que seria a questão da análise com base não só no título do livro, mas com base naquela... A ideia inicial era essa, com base na ficha técnica do livro, dos casos de... Isso vai ser levado ao conselho na segunda-feira. Bom dia. Queria primeiramente parabenizar a Cristina e a Mônica pela apresentação. Dizer que é importante, né, o Conselho ter conhecimento da gestão da escola. Dizer que, acho que nessa linha de projetos que estão sendo implementados, né, mantidos, acho que é importante a gente continuar avançando, né, uma tentativa de padronizar ou estabelecer uma política de educação em direitos, né. Eu acho que ainda a gente tem uma certa dificuldade, né, entre as unidades, entre as regionais, de como fazer, quem chamar, né, uma estrutura, né? E nessa linha de a gente avançar e tentar padronizar um pouco, ter uma diretriz, né, a escola trazer diretriz para nós, eu acho que vem na linha do projeto de prática agora trazido pela escola. Eu quero dizer que eu concordo com os colegas só no sentido de ser importante a gente travar essa discussão no conselho, né, até para a gente alinhar um pouco quais são os critérios, como que vai ser feito isso através do acompanhamento do estágio pelo conselho. Mas, por outro lado, eu também acho extremamente importante a IDEP fazer como fez, né, mudar o paradigma de acompanhamento do estágio probatório. Eu sinto uma fragilidade muito grande, né, na hora de avaliar os colegas no estágio probatório e, Márcia, me corrija se eu estou enganado, a própria corregedoria tem tentado, né, mudar a forma de acompanhar o estágio probatório, né, passou novas recomendações para a CAEP, né, uma forma da gente poder avaliar os colegas de forma diferenciada. E eu acho que esse projeto de prática, da forma como está sendo feito, ainda que, lógico, por ser um piloto, precisa de ajustes, precisa, né, ser flexibilizado num ponto, no outro, quem sabe a questão do prazo aí, né, avaliar melhor, mas de forma geral eu acho um avanço muito grande, né, fazer com que os colegas, né, se debrucem também em projetos, se debrucem em práticas alternativas, né, que a gente crie, que a gente diferencie, né, que a gente seja de fato uma instituição diferenciada, né. Vir só ouvir, depois voltar lá, tentar colocar isso no papel, numa ação judicial, não sei se a gente estaria concretizando, né, o acompanhamento, a preparação dele para a carreira. Eu acho que a escola
avançou muito nesse ponto, eu acho que inova, eu acho que vai ser extremamente importante para nós na avaliação dos colegas, ainda que a gente tenha que afinar alguns pontos. E eu acho que, eu até acho que deveria extrapolar dos colegas em estágio probatório. Acho que os colegas em estágio probatório, eles estão aí à disposição da EDEP para fazer a preparação à carreira, para se capacitar, mas eu acho que a nós, no modelo como se findou ontem as inscrições para o Prêmio Justiça para Todos, da Ouvidoria Geral, eu acho que a gente deveria também, nós defensores, não mais em estágio probatório, sermos instados, fomentados, instigados a fazer projetos. E aí pensar alternativas de como fomentar essas práticas, ponto, é isso, é aquilo, mas de uma forma ou de outra tirarmos dessa sistemática de só termos o processo como foco na prestação de serviço. Eu acho que isso a EDEP poderia tentar avançar e trazer para nós, quem sabe nesse projeto piloto, experiências para que a gente possa difundir para todos os defensores. É isso. Só lembrando que no ato, não sei se no ato chegou a constar isso, mas no projeto tem que as 30 melhores práticas serão publicadas pela escola, A gente vai fazer uma seleção, acho que não constou isso no ato, mas no projeto que foi passado para vocês tem isso, que também é uma forma de estimular, na divulgação das práticas. E a FADEP, Leonardo? Cristina, Mônica, primeiro eu gostaria de agradecer a exposição, parabenizar o trabalho excepcional que vem sendo feito na EDEP, de consolidação das funções institucionais. E queria falar um pouquinho também sobre o projeto de prática social. Esse projeto é louvável, é uma prática que deve ser fomentada, como o Bruno falou, deve ser estimulada pela escola, desde que atendidos os requisitos legais da nossa lei orgânica, que trata de um dos objetivos do desempenho de funções técnico-jurídicas, que pelo visto está vinculada, à prática social, à questão das teses institucionais, às pré-conferências, às conferências. Mas eu queria fazer uma consideração, apesar do ato, eu nem vi ainda o ato ainda não foi publicado no site, estava querendo ver os detalhes do ato. Não está no site da escola ainda? Eu não vi ainda, considerando a autonomia da EDEP. O Rafael Bernassi fez a consideração de suspender o ato, pelo menos em relação à prática social, para que os defensores possam desenvolver melhor esse projeto, que o que eu estou vendo no dia a dia é o seguinte: muitos defensores procuram a FADEP, vêm falar comigo e vão apresentar um projeto de qualquer maneira, com a qualidade muito abaixo do esperado. Então isso deve ser considerado pela EDEP. Eu sugiro uma transparência maior dos critérios de avaliação dos defensores em estágio probatório. O que está sendo exposto aqui no Conselho seja comunicado aos defensores em estágio probatório. Por exemplo, se eles cumpriram o eixo 1 e o eixo 2, não haveria necessidade de apresentação do projeto. Embora, na minha concepção, acho importante a apresentação do projeto. Mas estabelecer essas regras claras, mostrar aos defensores, eu acho que isso vai facilitar e vai aumentar a qualidade do projeto, consequentemente. O defensor tem conhecimento das regras, cumpri o eixo 1 e o 2, não quero apresentar o projeto. Mas o defensor que quer apresentar o projeto vai ter tempo de fazer algo diferencial. Eu estou com receio disso. Muitos vieram para mim e falaram, eu vou apresentar um projeto sobre educação e direito. Uma coisa simples e talvez não seja esse o objetivo da escola. Então, recomendo um pouquinho mais de transparência, comunicado aos defensores, que eu acho que... Mas foi enviado a todos, antes mesmo da publicação, um dia antes da publicação do ato, nós enviamos a todos os defensores o ato informando que seria publicado no dia seguinte. E o ato que regulamenta, ele exatamente, enfim, não está aí no site, mas está no The Office, é publicado na quinta ou na sexta da semana passada. E ele fala dos 3 eixos, dos pesos dos 3 eixos, e isso, independentemente de ter saído no DO, foi encaminhado por e-mail a todos os defensores do quinto concurso. Certo. O eixo 1 seria em relação à presença? O eixo 1 seriam as 3 semanas iniciais, o eixo 2, os encontros durante o período de estágio probatório, que são 2 anos e meio, e o eixo 3, a realização do
projetos de prática. Então, cumpridos o eixo 1 e 2, não haveria necessidade do projeto social. E aí vai, cumprido o 2 e 3, não haveria do 1 e 1. Ok. Gustavo. Bom dia a todos. Também queria parabenizar a Cristina e a Mônica, não sei se está aqui, a respeito da apresentação. Eu acho que isso traz um mote de diálogo com o Conselho, que vive dialogando e conversando com a EDEP a respeito de projetos. Eu mesmo sempre procuro conversar com você, Cristina, até fora desse ambiente, a respeito dos projetos que entendo relevantes para a escola. Fiquei muito satisfeito ao ver que com a vinda dos novos servidores, algumas áreas que eu entendo muito importantes serão contempladas, como o próprio projeto do banco de jurisprudência, do banco aí também de orientação, o setor de orientação, que trará uma facilidade ao trabalho fim dos defensores. Isso com certeza vai ser um importante avanço, né, para permitir ao defensor que faça um serviço com maior qualidade, mesmo diante da carga elevada de trabalho que a gente sabe que todos estão sujeitos. Com relação ao projeto social, assim como acho todos os defensores, eu acho que a intenção dessa inovação é salutar, porque permite uma formação do defensor público que ingressa na carreira, mais, digamos assim, aerada, com os objetivos que a gente entende necessários para uma boa construção da carreira do defensor público, uma interação grande com a sociedade civil, enfim, com certeza é um avanço. Porém, na linha do que eu fiz a parte aqui, eu tenho algumas dúvidas, isso também foi levantado por outros defensores, a respeito dos critérios de como esses projetos serão avaliados, ou mesmo de como se dará essa orientação por outros defensores já efetivos para a prática social, né? Eu me lembro que no começo da discussão a respeito da prática social, né, dessa implementação, foram levantados vários exemplos a respeito de distribuição, projetos de distribuição de livros em unidades prisionais, enfim, que são exemplos até do ponto de vista social importantes, mas que, na minha concepção, fogem um pouco do escopo de atuação que o defensor tem que ter. Nesse aspecto, o Luciano fez o favor de me mandar o ato agora, eu não tinha lido por inteiro, não li, eu vi que a escola tentou